Olá, vamos falar hoje sobre concepções de linguagem e suas implicações nas práticas pedagógicas. Vamos nos basear em Antunes, Bakhtin, Geraldi, Koch e no livro-texto de metodologia de ensino, além dos parâmetros curriculares e da Base Nacional Comum Curricular. Bem, nós temos três concepções de linguagem. Uma delas que entende a língua como expressão do pensamento. De acordo com Bakhtin, nessa concepção de linguagem, a língua é entendida como ato de criação individual, monológico, que não resulta e nem depende das circunstâncias em que se realiza e nem da interação entre os interlocutores. Quando se tem essa visão da língua como expressão do pensamento, o objetivo na prática pedagógica é a correção formal da linguagem, além da substituição de padrões linguísticos. Já se toma como objeto de conhecimento a gramática normativa e a variedade escrita culta da língua. De acordo com Koch, nessa concepção de linguagem, o texto é visto como produto, como algo lógico, o produto do pensamento, Então, a representação mental do autor, nada mais cabendo ao leitor, ouvinte, se não captar essa representação mental junto com as intenções psicológicas do produtor, exercendo, pois, um papel essencialmente passivo. Então, a língua como expressão do pensamento, ela é vista como algo monológico, que não depende de interação, e cabe aí ao leitor um papel passivo, de receber então a língua como algo pronto do produtor. A outra concepção que se tem é a língua vista como instrumento de comunicação. De acordo com Geraldi, a língua aqui é entendida como um código, como um conjunto de signos que se combinam segundo regras, capaz de transmitir ao receptor certa mensagem. Essa concepção, ela vem da teoria da comunicação, Então, aquele esquema em que a gente tem o emissor, o código, a mensagem que se codifica e passa, então, a um receptor, que também tem um papel passivo, de receber essa mensagem pronta do emissor. Em relação à prática pedagógica, o objetivo seria levar ao desenvolvimento das habilidades de compreensão e expressão de mensagens, e se toma como objeto de conhecimento técnicas de redação, exercícios estruturais, treinamento de habilidades de leitura. Koch define aqui o texto, nessa concepção de linguagem, visto como simples produto da codificação de um emissor a ser codificado pelo leitor ouvinte, bastando a este, para tanto, o conhecimento do código, já que o texto, uma vez codificado, é totalmente explícito. Também nesta concepção, o papel de decodificador é essencialmente passivo. Então, assim como na língua vista como expressão do pensamento, na língua como instrumento de comunicação, não há interação, e o papel que cabe ao leitor, ao decodificador, é um papel passivo. E a outra concepção de linguagem que nós temos é vista como forma de interação, como forma de ação exercida aí entre os indivíduos. Para Bakhtin, a interação verbal constitui a realidade fundamental da língua. Vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes. Em relação à prática pedagógica, o objetivo seria ensinar novas habilidades linguísticas aos alunos. Além disso, o objeto de conhecimento tomado nessa concepção são as práticas de linguagem, fala, escuta, leitura, escrita. O texto nessa concepção, de acordo com Koch, é considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores como sujeitos ativos que dialogicamente nele se constroem e são construídos.
E a concepção de linguagem nos PCNs. Então, qual é a concepção que os parâmetros curriculares nacionais tomam, né? É a linguagem vista como forma de interação, né? Então, nós vamos ver alguns excertos aqui dos documentos em que se depreende essa concepção de linguagem. A linguagem é uma forma de ação interindividual orientada por uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos da sua história. Dessa forma, se produz linguagem tanto numa conversa de bar entre amigos, quanto ao escrever uma lista de compras ou ao redigir uma carta, diferentes práticas sociais das quais se pode participar. Por outro lado, a conversa de bar na época atual diferencia-se da que ocorria há um século, por exemplo, tanto em relação ao assunto quanto à forma de dizer propriamente, características específicas do momento histórico. Além disso, uma conversa de bar entre economistas pode diferenciar-se daquela que ocorre entre professores ou operários de uma construção, tanto em função do registro e do conhecimento linguístico, quanto em relação ao assunto em pauta. Em síntese, pela linguagem se expressam ideias, pensamentos e intenções, se estabelecem relações interpessoais anteriormente inexistentes e se influencia o outro, alterando suas representações da realidade e da sociedade e o rumo de suas reações. Nessa perspectiva, a língua é um sistema de signos específico, histórico e social que possibilita a homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva, dizer alguma coisa a alguém de uma determinada forma, num determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução. Isso significa que as escolhas feitas ao produzir um discurso não são aleatórias, ainda que possam ser inconscientes, mas decorrentes das condições em que o discurso é realizado. Quer dizer, quando um sujeito interage verbalmente com outro, o discurso se organiza a partir das finalidades e intenções do locutor, dos conhecimentos que acredita que o interlocutor possua sobre o assunto, do que supõe serem suas opiniões e convicções, simpatias e antipatias, da relação de afinidade e do grau de familiaridade que tem, da posição social e hierárquica que ocupam. Isso tudo determina as escolhas do gênero no qual o discurso se realizará, dos procedimentos de estruturação e da seleção de recursos linguísticos. Então, fica bem explícita aqui a concepção de linguagem tomada nos parâmetros curriculares, essa concepção de linguagem vista como ação exercida entre os indivíduos, né? Então, como diz Bakhtin, não é? Essas relações que não existiriam a não ser pela linguagem, não é? É a ação que eu exerço sobre o outro a partir da linguagem. E em relação à concepção de linguagem que a Base Nacional Comum Curricular traz, né, a gente percebe que há um diálogo aí com os parâmetros curriculares e o componente língua portuguesa da base, ela vai tomar a concepção de linguagem tal qual a concepção tomada nos parâmetros curriculares nacionais, né? Eles colocam que eles buscam atualizar esse documento em relação às pesquisas recentes da área e também às transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século, devido em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação. Assume-se na base a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como nos PCNs, para os quais a linguagem é uma forma de ação, então eles retomam o conceito de linguagem dos parâmetros. É uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade nos distintos momentos de sua história.
colocam ainda que os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, sobre as diferentes linguagens, semioses, devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas, campos de atividades humanas. Como nós vimos, então, a implicação, né, na prática pedagógica para quem assume a língua como forma de interação, né? Então, ampliar essas possibilidades de uso da linguagem. Assim, é relevante no espaço escolar conhecer e valorizar as realidades nacionais e internacionais da diversidade linguística e analisar diferentes situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos, como o preconceito linguístico. Por outro lado, existem muitas línguas ameaçadas de extinção no país e no mundo, o que nos chama a atenção para a correlação entre repertórios culturais e linguísticos, pois o desaparecimento de uma língua impacta significativamente a cultura. Então, ressaltam outras questões, né, que aparecem de uma forma ou de outra também nos parâmetros curriculares. Então, fica bastante clara a concepção de linguagem tomada por essas diretrizes oficiais para o ensino de língua portuguesa e literatura. Ainda, considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de integração considerados na base de língua portuguesa são aqueles já consagrados nos documentos curriculares da área. Então, corresponde às práticas de linguagem de leitura, escrita, né, oralidade, análise linguística e semiótica. Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológico de documentos curriculares anteriores, que estudos de natureza teórica e metalinguística sobre a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades da língua não devem, nesse nível de ensino, ser tomados como um fim em si mesmo, né? Então, sendo coerente aí com a sua concepção de linguagem adotada, né? Devendo estar envolvidos em práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da língua, em leitura e em produção, em práticas situadas da linguagem. Mais para frente nós temos uma unidade na disciplina para estudar especificamente esses documentos, né? Mas aqui o nosso objetivo é, de fato, deixar claro a concepção de linguagem e as implicações, né, na prática pedagógica, o que fica bastante claro aqui a partir desses excertos. E como nós vimos, né, o texto, então, nessa concepção de linguagem, o texto é tomado como unidade de ensino, né, e é visto, então, como atividade discursiva, é um lugar de encontro de sujeitos historicamente situados e constituídos de pontos de vista sobre o mundo, porque materializa um projeto discursivo, tem função ideológica particular, tem autor e destinatário, mantém relações dialógicas com outros textos. E, como nós vimos, as práticas de uso da língua são tomadas como objeto de ensino, né? Essas práticas de uso da língua materializadas nos gêneros do discurso, que são tipos de enunciados relativamente estáveis e normativos que se constituem historicamente a partir de situações da vida social, ou seja, dentro das variedades de intercâmbio comunicativo social, conteúdo temático, estilo verbal e composição. Então, vimos aqui as 3 concepções de linguagem que nós temos, né, e as suas implicações nas práticas pedagógicas. Vimos ainda a concepção de linguagem que é tomada pelas diretrizes oficiais do ensino de língua portuguesa, em especial os parâmetros curriculares nacionais e a base comum, nacional comum curricular, e as implicações pedagógicas, então, o objeto de ensino e a unidade de ensino tomado em cada um desses documentos. Por hoje era isso.